Boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui. Agradeço, doutor Arena, por essa oportunidade. E, mais do que isso, agradeço para poder falar um pouquinho do direito penal. O processo penal envolvendo a medicina, que, infelizmente, ainda no Brasil, é tão pouco difundido. Então, é uma oportunidade ímpar e está trazendo, não certezas, mais provocações, mais inquietudes, para que, com o passar do tempo, como bem disse o nosso desembargador, as coisas vão se acomodando, a jurisprudência vem avançando e a gente consiga trazer, estabelecer aqui no país um grau mínimo, como dizia Aristóteles, do justo meio. Então, é com esse fim, com esse objetivo, que eu trago uma fala, embora modesta, mas para reflexão de vocês, doutores da medicina. E eu gostaria de trazer uma questão, trazer um pouco mais da filosofia. E ontem à noite, conversando entre um charuto, um uísque e tudo mais, me veio aqui uma passagem de Shakespeare, e um personagem, o Brabâncio, que ele diz com muita excelência, lá da época que se escrevia a pena ainda, o que hoje os médicos vêm passando nos dias atuais. E por considerar muito pertinente, eu trago para vocês essa fala. Brabâncio: a tu, ladrão imundo, onde escondes minha filha? Amaldiçoado como é tu, a enfeitiçaste, pois eu apelo a todo o bom senso e a todo o conhecimento e me pergunto se ela não está prisioneira de correntes mágicas. Porque quando é que uma donzela tão afável, linda e feliz, tão avessa ao casamento, que chegou a recusar os melhores, mais ricos, elegantes partidos de nossa nação, quando é que ela teria abandonado seu pai e protetor? Para aninhar-se no peito negro de uma coisa como tu, figura que dá medo e não prazer, que o mundo me julgue, mas pergunto-me, não é indecente aos sentidos e ao entendimento de que, abusando de sua delicadeza juventude com drogas e minerais que debilitam os movimentos, assim argumentarei nos tribunais. Parece-me ser isso o mais provável, palpável ao pensamento. Assim sendo, declaro-te preso, proclamo a tua detenção por seres pessoas nevastas ao mundo. Um praticante de artes ilegais que se realizam sem licença. Agarrem-no. Se ele resistir, tratem de dominá-lo por conta e risco dele próprio. Com essa passagem dessa obra de Shakespeare, trago para Vossas Excelências qual é a situação exata que o profissional da saúde, o médico, passa quando ele se encontra indiciado num processo criminal, quando ele se torna sujeito passivo e é tratado no banco dos tribunais como réu. Nesse momento, digo por experiência própria, e brado aqui em voz alta, que o sol desaparece na vida desse profissional. E nem mesmo a lua consegue clarear, mesmo que minimamente, o caminho na qual o médico vai percorrer na condição de réu. E vou trazer 2 estudos de casos, e vocês vão entender o porquê de eu estar tão feliz em estar trazendo um pouco de discussão de processo penal num congresso da magnitude que é esse promovido aqui pelo doutor Arena. Caso 1. A médica, no atendimento de uma criança, um pouco mais de 1 ano, mesmo
respeitando tudo que a literatura médica dizia, infelizmente, não conseguiu salvar a vida daquele ser. Veio a óbito. A mãe não satisfeita, mesmo os outros filhos ainda passando por procedimentos ginecológicos com essa médica, tanto outros, abordado por um profissional do direito, emplacou-se numa aventura jurídica e processou o médico, a médica no caso, para reparações no âmbito do direito civil. O advogado, a advogada que lhe assistia, astutamente, pegou tudo aquilo que deu início à persecução civil da matéria, apresentou para o Ministério Público e falou, olha, aqui tem a incidência de crime. E, para surpresa de todos, o médico assistente do parquê, do promotor de justiça, ele entendeu e escreveu que a médica agiu com um daqueles requisitos que bem disse o desembargador, a minha nobre colega, com negligência, imprudência ou imperícia. E com base nisso, ele, o representante do Ministério Público, ele denunciou a médica pelo homicídio. E pior de tudo isso é que o Poder Judiciário, o magistrado que nada entende de medicina, acolheu a denúncia e ela passou a responder, então, como ré no banco, como na condição de réu por homicídio. Veja, ela intentou naquele momento todos os esforços para que aquela criança sobrevivesse. Fechei o enredo, caso number 1. 2. Médica, numa UPA, num pronto atendimento, deu entrada à paciente, ela fez tudo o que dizia o protocolo ali do município, na literatura médica. No decorrer da noite, não teve nenhuma incidência. Logo que ela passou o plantão, conferiu ali o prontuário, tudo certinho. E ela venceu ali às 7 horas da manhã, e logo depois disso, a paciente ela foi evoluindo na escala de Glasgow e teve que ser transferida daquela unidade para um outro hospital maior, vindo a óbito. Tudo certo. São coisas que ocorrem. Ela convicta que agiu dentro, doutora Arena, de tudo que diz a literatura médica. Ela estava com sua consciência tranquila, livre, leve e solta. Só que a filha da mãe, a filha da suposta vítima que se tornou, era articulada dentro do município e já provocou a ouvidoria para que se instaurasse um procedimento administrativo para apurar se a médica agiu com negligência, imprudência, imperícia e tivesse as sanções da lei. Porque a filha, com aquela dor, tinha a convicção que a médica não tinha agido, não tinha se doado em sua plenitude para salvar a vida da sua querida mãezinha. Não obstante, ela procurou uma promotora dessa referida cidade, na qual, sensibilizada com a sua dor, com o seu pranto, passou todo o histórico, todo o prontuário médico para o médico do Ministério Público, que assim como aquele primeiro outro médico, dotado de algo que vocês vão entender logo mais para frente da minha fala, não tem legitimidade. No primeiro momento disse que ela agiu dentro de tudo que preconiza a literatura da medicina. Poxa, aquela filha não concordou com aquilo com o que estava acontecendo, foi lá para o Conselho Regional de Medicina, e lá apresentou uma denúncia também. Veja, pelo único ato do médico, essa profissional, ela estava respondendo
civil, administrativamente, eticamente, e mais para frente ela veio responder criminalmente. Veja o reflexo nefasto, como diz Shakespeare, na vida dessa profissional da saúde. Depois, cutucado por elementos que não estão contidos no processo por óbvio, aquele médico que deu o parecer lá a primeira vez que a médica, sua colega de profissão, tinha agido tudo dentro do que dizia boa prática, decidiu mudar de ideia. Falar, não, dentro do horário das 17 horas de um dia até a virada do plantão das 7 horas da manhã, ela não teria passado e verificado algumas questões de ordem técnica. Então, ela respondeu, sim, ela foi negligente no exercer da sua medicina. Munido desse parecer, o Ministério Público, nesse caso 2 ainda, que eu estou me referindo, apresentou uma denúncia. Mas uma denúncia calcada simplesmente no parecer de vosso médico. E, novamente, o que aconteceu? O Poder Judiciário recebeu essa denúncia e colocou essa outra profissional na condição de ré. Intimada, citada, ela constituiu esse advogado, levantamos todos os elementos de prova, pegamos o processo administrativo que foi conclusivo e categórico em dizer que ela não agiu ilicitamente. Muito pelo contrário. Digno de elogios à conduta daquela profissional, que com muito pouco fez muito. Não obstante, fui pegar o processo que tinha corrido no Conselho Regional de Medicina, e ali o conselho de classe de vocês foi categórico afirmar que ela agiu dentro do protocolo médico. Poxa, um cenário lindo para o criminalista, porque eu juntei todos esses documentos, provas técnicas e, conforme diz a lei, com toda essa legitimidade, e falei, olha, douto magistrado, juízes, deuses dos deuses, essa médica não pode estar respondendo a esse processo criminal na condição de ré, porque não tem lastro, não tem justa causa mínima que seja, para que continue com essa perseguição criminal. Veja, a prefeitura do município de Londrina disse que ela agiu dentro do procedimento. O Conselho Médico de Medicina disse que ela agiu dentro do protocolo médico. Então, como é que, com base simplesmente num parecer médico do Ministério Público, o senhor vai usar como sustentáculo básico para que essa ser humana continue nessa condição? Fechei o caso 2 e estou entrando dentro da espinha dorsal da minha inquietude técnica e que eu venho propagando aí Brasil afora. Aí faço um recorte. Primeiro, quem é que pode dizer que o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Por lei. Somente o CRM ou o Conselho Federal. Mais ninguém. Aí, fazendo uma analogia ao Código de Processo Civil, quem que poderia dizer se o médico praticou um ato com negligência, imprudência ou imperícia? Seria só um profissional nomeado pelo Poder Judiciário. Aí sim, através do contraditório estabelecido, é que se pode chegar a uma conclusão que o médico agiu dentro desses requisitos aqui dito há pouco. Caso contrário, veja, sustentar um processo nefasto, um processo criminal, só com base no que aduz um promotor de justiça, fundamentado num parecer do seu médico, isso é, aos meus olhos, totalmente ilícito. Pois bem, no primeiro caso, o que eu fui fazer?
protocolei um pedido para o CRM de Curitiba, dizendo, olha, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele está infringindo as prerrogativas de vossas excelências. Porque, segundo a lei, quem pode dizer se o médico agiu assim, assado, é só vocês ou um perito nomeado pelo Poder Judiciário, e que não é o caso desse processo. Então, o médico que deu o parecer ao Ministério Público, ele sim está agindo antiético. E pasmem, para minha surpresa, o Conselho Regional Curitibano, paranaense, negou assistência a essa médica. Falei, puxa vida, se o próprio órgão de classe, que deveria lutar por sua prerrogativa, deveria lutar porque diz o seu regimento, deveria se colocar ao lado daquela médica, me nega o mínimo que seja de tutela a essa profissional, eu estou sem sol. Tudo bem, vamos lá, bravamente, instaurar um incidente processual, na qual eu estava sustentando que a prova ali apresentada pelo Ministério Público, e na qual o juiz estava se sustentando para manter esses médicos no banco dos réus, era ilícita. O médico, falei do princípio da iminência, falei de outros princípios que se discute fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Para minha surpresa, o juiz falou, olha, nunca ouvi falar dessa causa, né, dessa tese, não tem como adotá-la, e eu vou considerar essa prova aqui como lista, porque foi o Ministério Público que apresentou. Chocado, mas não abatido, porque esse é o espírito de um criminalista, a gente se choca, mas não se deixa abater. Fiz o recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná, onde temos eminentes julgadores, e por ironia do destino, o tribunal, a Câmara Especializada, que é a primeira, manteve a decisão do juiz Acó, do juiz londrino, dizendo, não, essa prova vai ser mantida. Então, veja, que cenário terrível estava essa médica. O tempo foi passando, no processo civil se avançou algumas provas, trouxe tudo para o processo penal, na qualidade de prova emprestada, que lá ela tinha sido absolvida, com elemento, uma instrução linda, onde deixou claro que quem estava agindo com negligência, imprudência e imperícia era o município, e que a médica, louvável de todos os esforços, ela fez tudo, absolutamente tudo, que era possível para aquela criança, e acabou sendo absolvida no criminal. Mas veja, esse processo durou em torno de 5 anos. Ela engordou mais de 25 quilos. Por quê? Vocês não têm como negar que é a pirâmide da cadeia do Estado. E ver essa profissional acostumada a se dedicar, a fazer o que ama, naquilo que é vocacionada, está sendo tratada como qualquer bandido, como aquele ladrãozinho de farmácia, como aquele traficante, como aquele político corrupto, é algo que traz uma inquietude profundamente marcante. Foi absolvida, mas o trauma do processo criminal, o trauma dela estar sentada naquela audiência, as audiências, ser tratada como ré e não doutora, não irá passar nunca na existência dela. Até hoje, quando mando uma mensagenzinha de oi, ela diz que o coração dela começa a palpitar. Eu falei, mas já passou, você está absolvida lá. Doutor, me vem, quando você me manda uma mensagem, inconscientemente me vem todo aquele estigma, tudo aquilo que eu enfrentei durante aqueles 5 longos anos. Não me leva a mal, eu te adoro, gosto de ti, mas é que me vem aquele estigma, aquele medo de sempre estar esperando uma decisão negativa. O segundo caso que eu comentei para os doutores. Vejam, eu apresentei numa resposta à acusação que o administrativo deixou claro que ela não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. O próprio órgão de classe disse que ela não agiu com negligência, imprudência e imperícia. Tudo comprovado, doutor Arena, com instrução, com testemunhas à acusação, com testemunhas de defesa. E mesmo assim, o Poder Judiciário, com todas essas provas pré-constituídas, fala, não, em dúbio pro societar. Na dúvida, vamos continuar com esse processo, em prol da sociedade.
E lá na frente, depois que ela passou por sua própria sorte, por conta e risco, eu vou dar um veredito se de fato ela é culpada ou inocente. Fizemos uma instrução maravilhosa. E me vem o parquê, porcamente, me apresentar um parecer pedindo, por óbvio, a absolvição dela, mas sustentado, pasmem, sustentado pelo indúbio pro réu. O indúbio pro réu é, na dúvida, olha, excelência, ela cometeu o crime, mas eu não tenho provas concretas de que realmente ela tem que ser condenada. Então, olha, o Ministério Público vem a público e vem nesse processo pedir para que ela seja absolvida. Mando isso para a minha cliente e falo, olha, estou te mandando na véspera do feriado que a gente tem o que comemorar. Não é o parecer ideal que eu gostaria de ter lido, todavia, o parquê ele já está pedindo a sua absolvição. Porra, alivia para o advogado, né? Menos mal. Só que ela, jovem médica, jovem mãe, já começou, mas doutor, veja, a fundamentação usada pelo Ministério Público não é nem um pouco legítima. Veja, ele distorceu, ele está aplicando justamente aquilo que ele colocou nas denúncias para sustentar o porquê que tem dúvidas sobre o meu procedimento. Isso é inadmissível. E eu falei para ela, concordo, eu vou ser intimado e vou apresentar tudo aquilo que eu já disse lá agora, só que o juiz vai ter que enfrentar essa questão de mérito. Aí o que acontece? É muito fácil apontar o dedo para os senhores. Olha, você vai responder por lesão corporal seguida de morte. Você vai responder por homicídio, pelo exercício da sua profissão, pelo ato médico na qual foi preparado, foi realizado. Só que veja, na dúvida, você é culpado, mas eu vou pedir sua absolvição. Mas sempre vai ficar aquela mácula que você, na sua plenitude do seu ato médico, você agiu com imprudência, negritude e imprudência. Veja a sensibilidade do que eu estou falando. E digo isso tudo porque nós estamos tratando de legitimidade e de nexo de causalidade, nós estamos falando de elementos básicos para se levar um processo criminal contra o médico à frente. Olha o cenário que eu apresentei para vocês, são casos concretos que eu cuido, e que estão enfrentando essa condição terrível. Então, hoje, poder trazer essas inquietudes, eu tenho orgulho de estar fazendo pós com o doutor Arena, para vocês aqui da medicina, que, mais do que nunca, vocês estão respondendo processos cíveis, estão respondendo processos nos conselhos federais. Mas, mais do que nunca, vocês vão começar a ser incluídos no banco dos réus. Então, nós precisamos que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, avoque aquilo que a lei federal diz. Quem pode dizer que o médico agiu, minimamente que seja, com imprudência, negligência ou imperícia, é o CRM, CRF. Primeiro de tudo, essa é uma crítica que eu deixo registrado. Segunda questão, se agiu, não pode se usar sem desprezar o prontuário médico e todos os outros elementos e sustentar uma ação criminal tão somente no parecer de um colega de vocês que está do lado do Ministério Público. Por quê? Se não tem um contraditório nesse parecer médico, e ele está dizendo que a lei federal não permite que ele o diga, e que o médico agiu no seu ato pleno, com negligência, prudência e imperícia, quem está cometendo o crime, aos meus olhos, é aquele médico do Ministério Público. Ele pode até dizer isso para o promotor. O que não pode é o promotor de justiça, o que não pode o Ministério Público pegar aquilo como se fosse uma verdade plena, apresentar ao Poder Judiciário, e o Judiciário despreparado com todas as vênias, nobre desembargador, aceitar uma denúncia criminal ruim, sabendo que lá no fundo não vai ter como aquele médico, aquela médica, deixar de ser absolvida. Então era essa
é essa a contribuição que eu queria trazer para os estudiosos da medicina, para os estudiosos do direito penal. E não tem como a gente não se mostrar inquieto com tamanha injustiça e com tamanha judicialização. E agora, gravem o que eu estou falando, com tamanha criminalização da medicina. Porque, veja, os astutos do direito vão lá correndo apresentar agora delatio criminis, apresentar lá a sua denúncia criminosa com aquilo que ele conseguiu construir, e vão responder também criminalmente. Aí, para finalizar a minha contribuição, eu tenho uma frase que sempre me mexe muito nos meus estudos, e gostaria de deixar para vocês aqui o que o Ivo Antônio Vieira diz. Quase todos os processos decorrem de incompreensões. Não é fácil ser médico. Lidar com emoções supremas, interagir com esperanças, fé, lutos e negações. O que se vê é uma exigência social que demanda uma medicina exercida por deuses, não por seres humanos. Muito obrigado.